meus parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. Bom dia, meus queridos. Fase consciente Da Rádio Alagoinha FM 104.9. Bom dia, nossos queridos internautas. Sejam todos bem-vindos. Então é isso aí. Hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional, como sempre, tenho o prazer de apresentar mais um quadro dos Vamos Sabatinar com o Sintonia Racional, ok? E hoje trazendo um quadro que é o seguinte, o tema é o que quer dizer fase racional da natureza. Para lá de importante, né, gente? Pois é. Com a equipe que é formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, nossa querida Ângela Maria, aqui do Recife, Pernambuco, senhor Brisval, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos. O programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional, qual está ao alcance de todos, e em especial daqueles que ainda não conhecem o conhecimento de cultura racional, o qual está contido nos livros Universo das Encantos. Portanto, vá no YouTube, vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional, ok? Então, curta, compartilhe, siga a nossa página. É isso aí. Bom dia, salve. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional. É a última fase da vida da matéria. A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, mundo racional. E daí recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nessa vida. A verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e comunicar com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o seu equilíbrio aqui nessa vida. É isso aí, meus caros ouvintes. Então, agora você está ouvindo, assistindo o programa Bom Dia Racional, com o quadro Vamos Sabatinar com Sintonia Racional. Então, é isso aí. Vamos iniciar a nossa sabatina, né? Então, é isso aí. Para dar início, eu convido o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo e aos nossos internautas. Pois é, Madá, como você já bem disse, o tema de hoje é para lá de importante. Isto por quê? Porque nós vamos falar a respeito da Mãe Natureza. Mas, minha gente, quando nós falamos a respeito da natureza, não estamos falando do sol, da água, dos rios, dos mares, das montanhas. Não, minha gente. Nós estamos falando da Mãe Natureza, aquela energia poderosa que nos gerou, que nos criou, que nos formou, que nos desenvolveu através do pensamento e da imaginação, que nos alimenta, que nos sustenta e que agora, desde 1935, passou para uma outra etapa, uma nova etapa de evolução do ser humano. Porque nós nascemos
rudes, atrasados, e precisou a natureza, a mãe natureza, precisou nos desenvolver, nos evoluir, nos gerar, assim como uma mãe, uma mulher, quando está grávida, precisa de gerar o seu filho, e ela alimenta, ela cuida, e depois o filho nasce, e ela continua com a educação, com a alimentação e com a geração. Então, Madá, é sobre esse tema maravilhoso que nós vamos falar hoje, sobre essa primeira etapa de evolução da mãe natureza quando o ser humano nasceu e agora a etapa final, que é a etapa racional. Então, é esse assunto que nós desenvolveremos hoje. Continua daí, Madá. É isso aí, Antônio. Assunto importantíssimo. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido a minha querida amiga e estudante de cultura racional, Ângela Maria. É com você, Ângela. Olá, saudações nacionais, querida equipe, a todos que estão ligados conosco, né, pela FM de Alagoinhas, né, sintonizados neste momento a energia mais poderosa do universo, a energia racional, a energia que entrou a governar a natureza desde 1935. E para conhecê-la é estudar os livros Universo e Desencanto da cultura da natureza, a cultura racional. E nós, estudantes de cultura racional, temos o prazer de estar aqui, sintonizados com todos os nossos amigos que são estudantes e com todos aqueles que não conhecem a cultura, mas que estão aí buscando, querendo os entendimentos de tudo que está acontecendo. Portanto, vem conosco, palavras racionais não são palavras caducas e nunca serão. Portanto, bem-vindos, bem-vindos à fase racional da natureza. E é isso que o programa hoje aborda, né? Que mudança, que fase é essa que nós dizemos que é racional? Então, caros ouvintes, caros amigos aqui conosco, neste momento, primeiro dizer, complementando tudo, né, que o Antônio trouxe, a natureza é energia. Vejam bem, é uma revelação muito linda o que o livro Universo e Desencanto nos traz. Ele nos revela que existem duas naturezas. Essa, do qual nós estamos aqui ligados, elétrica e magnética, duas energias da terra e da água, e a energia superior, que é a energia racional, que é a natureza racional, a natureza superior, que só agora no terceiro milênio, a partir de 1935, entraria aqui neste campo que nós estamos. Pois é. Então, caros ouvintes, a natureza ela é cíclica. Ela mesmo se autodesenvolve. Ela mesmo se autoevolui. E nessa evolução, nós passamos pela fase da imaginação com energia magnética, passamos pela fase do pensamento com energia elétrica e chegamos à fase superior, a fase do desenvolvimento do raciocínio, por isso fase racional, que é a natureza revelando quem ela é e como tudo que nós conhecemos e muito mais que vamos conhecer através dos estudos de cultura racional, como tudo isso se deu. Então, fase racional da natureza é a própria natureza nos revelando, tirando todos os fenômenos, assim, né? Tirando todos os enigmas, tirando todos os mistérios. Tudo está às claras para quem estuda, para quem passa a conhecer a mudança que aconteceu energeticamente na natureza aqui do mundo que nós estamos. Vejam bem, não é só o planeta Terra.
é muito mais acima do Sol. Então, caros ouvintes, é com muita clareza que nós dizemos a vocês, a fase racional é a fase de mudança da natureza aqui, elétrica e magnética, para a energia racional e que está sobre todos nós. Então, todos nós, seres humanos, sim, somos influenciados por essa nova fase, porque nós passamos a sair das mistificações e mistérios. Agora nós já temos o conhecimento na Terra do que nós somos, de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, com provas e comprovações. Portanto, a natureza sim é racional, tudo agora está sendo racionalizado por ela, pela energia superior, e para conhecer tudo isso é entrar nesse universo brilhante do desencanto pela cultura racional. É com você, madame. É verdade, Ângela, é verdade. E agora vamos continuar com a nossa sabatina, passando a palavra para o senhor Morisval Galento. Bom dia a todos, salve a todos. É com imenso prazer que nós estamos aqui iniciando esse programa Bom Dia Racional, com o quadro Sintonia Racional. Então é isso aí, minha gente. A natureza, ela é uma máquina que vem trabalhando em evolução desde sua origem, vamos dizer assim, a origem da matéria. Então essa natureza, ela vem trabalhando através de várias fases. As fases primitivas, as fases de monstros selvagens mais adiantados, e até chegar à fase da civilização. Então, essa natureza, ela preparou o ser humano para um dia o ser humano ter condição de se conhecer através de uma fase superior. E essa fase superior, como foi dito aqui, começou em 1935. Em 4 de outubro de 1935, é o divisor de águas. Começou uma fase superior, a fase do raciocínio, onde o ser humano vai ter condição de se conhecer e viver uma vida plena de ser humano. E nós realmente parece que nem somos humanos pelo que nós vemos na vida cotidiana, no mundo, entre as famílias, entre as cidades, os estados e até as nações, querendo destruir uns aos outros. Mas isso tudo é porque não conhece a nova fase da natureza. Quando o ser humano, os gestores, conhecerem a nova fase da natureza, eles vão melhorar essa mentalidade e tentar amar o próximo. Por que não nos unirmos todos em prol da comunidade humana, construir coisas boas para o ser humano, em vez de se gastar tanto dinheiro com coisas que não têm valor nenhum, apenas só destrói. Então, o ser humano precisa se conscientizar. Se é que ele é um ser humano, mas ele, para ser humano, ele tem que desenvolver o seu raciocínio. E nós estamos vivendo nessa fase racional, que é uma fase da evolução da natureza, que é essa fase onde o ser humano passará a se compreender, se entender, através dos livros de cultura racional, Universo em Desencanto. Energia elétrica e magnética. A natureza mudou de fase e, por ter mudado de fase, essa é a causa da energia racional estar comandando a natureza, porque não há efeito sem causa. E ninguém sentiu essa mudança da natureza porque todos vivem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza,
não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, procurando acertar. E nunca conseguiram acertar, e os desacertos aí a se multiplicar. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Porque a fase que nós estamos atravessando é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso está aí esse É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas. Acabamos de ouvir mais um trecho de uma das brilhantes mensagens do senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, o representante do mundo racional, o aparelho racional do racional superior. O único que teve coragem, se prontificou em vir para aqui, fazer de conta que era um ser humano igual a nós, vestir essa roupa, né, de humano, e viver nesse lamaçal, para que nós passássemos a nos conhecermos, para que nós passássemos a sabermos que nós temos uma origem e que nós pudéssemos evoluirmos cada vez mais para voltarmos para esta origem através do desenvolvimento das fases pela natureza. E assim foi, e assim está sendo, e assim será, meus queridos. Esta é a fase racional, a fase da natureza, a última fase de desenvolvimento humano da matéria. É com você, Antônio. É verdade, Madá. Então, minha gente, como nós falamos no início, o ser humano nasceu rude, atrasado, bruto, e há milhões de milênios a natureza iniciou o processo de desenvolvimento do ser humano com uma finalidade: tornar o ser humano civilizado. E para isso, e por isso, a natureza criou duas máquinas na cabeça do ser humano: a máquina da imaginação e a máquina do pensamento. Por meio da máquina da imaginação, a natureza desenvolveu a voz, a fala, a visão, a escrita, o alfabeto, as palavras, as letras, e depois, por meio da máquina do pensamento, a natureza desenvolveu tudo aquilo que a imaginação tinha criado. E aí surge o grande progresso industrial, o grande progresso artificial, o grande progresso das letras e da cultura, culminando com o homem chegando à condição de civilizado. E aí a natureza cumpriu a primeira etapa dela. Por quê? Porque todos os seres humanos, todas as crianças, passaram a nascer já civilizadas, com o pensamento e a imaginação já desenvolvidos no cérebro humano, na cabeça humana. Porém, a natureza, como mãe, ela não podia deixar o serviço dela e a missão dela incompleta. Por quê?
porque faltava a terceira máquina a ser desenvolvida no cérebro do ser humano, que é a máquina do desenvolvimento do raciocínio, ou a máquina do raciocínio. Para que esta máquina seja desenvolvida e fosse desenvolvida, foi necessário e preciso que a natureza mudasse de fase, mudasse daquela fase, daquele ciclo de ser humano civilizado para um outro ciclo, uma outra fase superior, que é a fase de aparelho racional, ou a fase racional, ou a fase do terceiro milênio, ou a fase da racionalização dos povos, como queiram entender. E esta fase entrou, como o seu Bonisval falou aí, em 4 de outubro de 1935. O que é isto? O que vai acontecer? A natureza, minha gente, assim como preparou e tirou o ser humano da condição de bruto, de lá da idade da pedra e da idade das cavernas, e tornou o ser humano civilizado, ela agora vai pegar este ser humano civilizado e torná-lo racionalizado. Como assim, Antônio? Vai, por meio de uma energia superior, que é a energia racional, a natureza está preparando um novo ser humano que ainda vai nascer, que é o ser humano racionalizado. Ou as crianças nascerão na condição de aparelho mirim racional. Como assim? Assim como as crianças da fase anterior, que era a fase de animal racional ou da civilização, nasceram com o pensamento e a imaginação desenvolvidos, assim serão os aparelhos mirins racionais. Já nascerão com o raciocínio desenvolvido, entendendo tudo, compreendendo tudo, sabendo tudo. E esta é a fase racional da natureza. Porque o ser humano era uma obra incompleta e agora a natureza está completando com o desenvolvimento da máquina do raciocínio. E não é só isso. Essas crianças nascerão com o raciocínio desenvolvido, com a evidência racional desenvolvida, com o aparelho racional desenvolvido e já nascerão ligadas à energia racional. Então, é uma outra etapa evolucional e nós já estamos vendo isso com as crianças que estão nascendo agora e que a nossa cultura, por não saber o porquê do desenvolvimento dessas crianças, as chamam de crianças cristal, crianças índigo e outras denominações mais. Mas o que é isso? É a natureza preparando a concepção do ser racional, preparando a evolução do ser racional, que quando nascer, já nascerá pronto, em harmonia com a natureza. E é isto o que é a fase racional da natureza. E aí completar-se-á o ciclo de evolução do ser humano para que ele volte ao seu estado natural de ser. É isso, Madá, continua daí. Muito bem, Antônio. É verdade. Agora é com você, Angela. Caros ouvintes, nós estamos em plena fase natural da natureza racional. Não cabe mais agora ficarmos no atraso que estávamos. Tudo está às claras. Toda a revelação de tudo o que nós, humanidade, já passamos e que vamos passar. Já está entre nós um conhecimento de grandioso saber magnânimo. Vejam bem, grandes profetas já haviam falado, indicado, mostrado que nasceria no terceiro milênio
na América do Sul, o conhecimento superior. Pois é, meus caros ouvintes, este conhecimento já está entre nós. E ele revela essa mudança que nós não sentimos, porque nós estamos ligados ao artifício, ao ser material. Nós estamos ligados àquilo que os nossos olhos de matéria enxergam, aquilo que os nossos ouvidos de matéria ouvem, aos nossos sentidos aqui. É preciso ampliar, desenvolver a máquina superior que está na nossa cabeça, a terceira máquina, a máquina do raciocínio, para ter essa grande dimensão do que é ser humano, do que é ser aparelho racional. E eis que a natureza, ela nos traz esta revelação magnânima. Vejam bem, há 12.000 anos passado o que éramos, o que tudo era. Há 13.000 anos passado o que éramos, há 5.000 anos passado. E tudo que já saiu de lá para o que está acontecendo agora. Vejam bem como era aquela vegetação, como eram aqueles animais irracionais e como éramos nós, animais racionais. Como era toda a movimentação dos seres do espaço. E como tudo é agora. Caros ouvintes, não é mistificação, não é mais mistério, é conhecimento, é saber racional. E a racionalidade, ela já está acontecendo sobre todos nós, quer sejamos estudantes de cultura racional ou não. Por quê? Porque a natureza, com seus fluidos magnânicos, fluido racional, está nos tratando, está melhorando os nossos entendimentos, nos tirando da rudez, da nossa brutalidade, que faz parte aqui desse segundo mundo. Portanto, caros ouvintes, a mudança já aconteceu e ela está seguindo. É fato. A própria ciência já percebeu isso. Então, para você que está aí buscando o seu equilíbrio, para você que está aí querendo se entender, se conhecer, para você e para todos que já são estudantes de cultura racional, que nós possamos, de fato, absorver a energia superior dessa mudança de fase, dessa mudança racional da natureza. É com você, Magda. Muito bem, Ângela. Então, agora vamos passar a palavra para o senhor Bonisval Galindo. Pois é, meus amigos, fase racional. Essa é a última fase da vida da matéria, como foi dito aqui, para o animal racional. Depois surgirá a fase do animal racional, a 22ª eternidade. Então, nós temos que trabalharmos juntos, unirmos forças para que a humanidade procure conhecer essa fase, que é a fase decisória. É a fase onde o ser humano realmente tem que decidir ou voltar para o seu mundo de origem, ou como já foi falado em programas anteriores, descer de classe. Nós precisamos realmente conhecer a fase racional, os seus benefícios, que só veio para beneficiar o ser humano. Os habitantes do mundo racional estão aparecendo em todas as partes do mundo, fazendo um trabalho para que o ser humano vá evoluindo. Esse trabalho é para a evolução do ser humano, completar essa evolução, para que ele se conheça e saiba quem ele é e ter condição de voltar ao seu estado natural. Somente assim o ser humano poderá voltar ao seu estado natural, desenvolvendo seu raciocínio, que é a parte decisória, como foi dito, para o ser humano. Ele tem que decidir
que ele é um animal racional, ou seja, racional animal, e precisa voltar ao seu estado natural. Nós não podemos continuar do jeito que estamos, dessa maneira, destruindo tudo e nos destruindo também. É preciso que o ser humano se conscientize que nós estamos vivendo uma fase superior, a fase dos extraterrenos, habitantes do mundo racional, que estão aparecendo em todas as partes do universo, dizendo: olha, eu estou aqui para ajudar vocês. Mas o ser humano, como cego que é, não vê, não levanta a cabeça para ver. Então, ele precisa se conscientizar que ele é um ser superior e precisa dar trabalho para que esse superior se desmaterialize da matéria para ter condição de voltar ao seu estado natural. Então é isso aí, menino. Vamos procurar a cultura racional, livre o universo de desencanto, desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural. Então é preciso que o ser humano realmente procure se conhecer. Tão fácil que é. Nós temos a cultura racional há muito tempo, está aí o livro à disposição de todos. Quem não conhece, procura ver no YouTube, procura ver nos Face, que tem muita propaganda, muita divulgação, procurar os seus livros, Universo de Desencanto, de cultura racional, que não é religião, nem doutrina, nem filosofia, mas também não é contra nada disso, é a favor de tudo isso que está aí. Então não custa nada você procurar conhecer o livro Universo de Desencanto. Isso aí, meus amigos, vamos lá, estudando a cultura racional do livro Universo de Desencanto. Tudo de bom para quem tem cultura racional. É, tudo de bom, vamos lá. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei. É isso aí, meus queridos. Já de volta para as considerações finais. É com você, Antônio. Pois é, madame. Minha gente, para vocês entenderem muito bem, a natureza precisou criar o pensamento e a imaginação, e através da cultura filosófica e científica do pensamento e da imaginação, e do progresso do pensamento e da imaginação, a natureza tornou o ser humano civilizado. E agora a natureza mudou de fase, mudou para a fase racional. Um novo desenvolvimento, o desenvolvimento da máquina do raciocínio. Uma nova cultura, a cultura da natureza, a cultura racional. Um novo progresso, o progresso racional. Um progresso cosmológico. E é por isso que há grande necessidade da humanidade desenvolver o seu raciocínio. E é por isso que nós sempre falamos aqui. Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos desenvolver o raciocínio, minha gente. Uma ótima semana para todos vocês. Madá, é com você. E agora é com você, Ângela. E a fase racional da natureza está aí, sobre tudo, sobre todos. Agora é nós conhecermos para entender tudo que está acontecendo aqui conosco. Toda essa mudança, né? Do animal racional, do animal irracional, planetária e tudo. Portanto, bem-vindos à fase racional da natureza. Bom fim de semana a todos. Gratidão, gratidão. É isso aí, Ângela. E agora é com você, Orlando. Estude os livros Universo de Desencanto, desenvolva o seu raciocínio para voltar ao seu mundo de origem. Desejo um ótimo fim de semana para todos, para a nossa equipe, nossos colaboradores, internautas. Até o próximo programa. Salve a todos. É isso aí, meus queridos. A fase racional
Diga aí, seu Bom João. Realmente, a fase racional é a fase em que veio dar ao ser humano aquilo que ele precisa. Sempre procurando conhecer a fase racional, mas em busca de uma melhora no mundo, e nunca o encontramos. E está aí hoje a cultura racional para que o ser humano ele se melhore, viva uma vida de equilíbrio, de fraternidade, concórdia, harmonia. Que coisa tão bonita! Nós precisamos de paz, o mundo precisa de paz. E nós estamos aqui tentando que essa paz chegue a toda a humanidade. Toda a humanidade precisa se conhecer para que vivamos uma vida harmônica, solidária, com todos os seres e com a própria Mãe Natureza, como foi falando aqui, que a nossa Mãe, ela nos dá tudo em troco de nada. Dá-nos o alimento, dá o pensamento, dá o ar para respirarmos, dá-nos tudo, e nós estamos destruindo, ingratos com ela. Filhos ingratos que somos, mal agradecidos. Vamos procurar amarmos essa natureza que nos dá essas florestas com ar puro e vivermos uma vida harmônica com chás, com a medicina natural, e vivemos uma vida harmônica e solidária, com um raciocínio desenvolvido para termos condição de conhecer a nossa casa materna ou paterna, que é o nosso mundo de origem, a planície racional de onde nós saímos. Bom dia a todos e salve a todos e felicidade. É isso aí, meus queridos. Chegamos a mais um final de programa. Bom dia racional, com sintonia racional. Então é isso. Então eu sei que muitos podem se perguntar, mas por que nós temos que conhecermos essa cultura? Por que nós temos que lermos esse livro para poder ser desenvolvidos agora? Porque, meus queridos, quando houve a mudança de fase, né, da natureza, da fase do pensamento para a fase atual, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, nós, seres humanos, estávamos, como a maioria hoje ainda está, focado apenas no desenvolvimento do pensamento, né, no artifício, no artificial. Então, por este motivo, nós não nos demos conta, né, da mudança de fase do pensamento para a fase do raciocínio. Como nós falamos, esta é a última fase de evolução, é o último ciclo que precisa ser fechado com o desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos passem a se conhecer, para que todos realmente se tornem unidos e haja a racionalização dos povos. Então, é por este motivo, todos nós, agora, estamos sendo resgatados pelo estudo dos livros Universo Encanto. Quem agora está vivendo, por conta de focar apenas no artifício, precisa conhecer, sim, a cultura racional, através dos estudos dos livros Universo Encanto. Salve a todos, meus queridos. Um abraço, Antônio. Um abraço, Ângela. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, que venham nos ouvir posteriormente. Gratidão a todos, nossos queridos internautas, nossos queridos colaboradores e todos mais. Gente, vamos em frente, vamos avante. A fase realmente é racional. E nós somos animais racionais. Logo, temos que passarmos a conhecer a fase do nosso desenvolvimento. Salve, salve, até o próximo. Se assim, a luz da Divina Providência nos permitir. Um ótimo final de semana para todos. Muitas vibrações racionais para todos que estão nos ouvindo, ok? Salve, salve. Tudo de bom para quem tem cultura racional. Gente, eu amo esse Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio.
Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse cérebro, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Tudo de bom, 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 entrando na minha vida agora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu tenho